Salmo 118. Davi escreve esse salmo, meus amados irmãos, quando ele se torna rei, passa por muitos apuros, muitas dificuldades. E o que eu acho lindo é que, quando a Bíblia se refere a homens de Deus, aí nós vemos aí, Tiago pega o exemplo de Elias, e Tiago, irmão de Jesus, diz que Elias era um homem como nós. Davi era um homem como nós, suscetível, né? Com dificuldades, problemas, dilemas, né? Defeitos, qualidades, como nós. Era interessante, até Jesus, a palavra de Jesus foi reconhecido como figura humana, né? Ele também andou nessa terra e passou por as sabores, as dificuldades que nós passamos, e principalmente cumpriu a vontade de Deus. É para isso que nós estamos aqui. Já o apóstolo Paulo dizia, comendo, bebendo, fazendo qualquer coisa, agora é para a glória dele. É por isso que estamos aqui nessa tarde. Meus irmãos, o Salmo começa dizendo o seguinte: o salmista Davi diz que renderei graças ao Senhor, renderei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. No versículo 2, 3 e 4, ele vai falar de 3 classes de pessoas. Normalmente ele fala primeiro da nação, diga, pois, Israel, que a sua misericórdia dura para sempre. Ele fala sobre o sacerdote Arão, a classe sacerdotal, diga, tenha convicção que a misericórdia do Senhor, né, dura para sempre. E a todos nós, abrange a todos nós, de todas as épocas, este 4º versículo, que diz, digam os que temem ao Senhor, que a sua misericórdia dura para sempre. E ele vai explicar por que a misericórdia de Deus dura para sempre. Ele vai falar no versículo 5, em meio à tribulação, invoquei ao Senhor, o Senhor me ouviu e me deu livramento, me deu folga. O Senhor está comigo, ele começa a dizer, o Senhor está comigo, no versículo 6, e nós não podemos temer o que nos pode fazer o homem. Muitas vezes nós estamos muito temerosos. Eu vi aí um tempo atrás pessoas com medo, muito medo. Medo, a Bíblia diz que uma irmã, uma vez, disse a mim a respeito da perspectiva de futuro, com respeito a governantes, ela disse, meu Deus, o que será de minha família? O que será de tal, tal? Estou com medo, e eu tive que entrar e conversar com ela em off, em particular, e dizer a ela, minha irmã, está escrito na palavra de 1 João que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós temos que ter confiança, porque nós servimos ao Deus de toda a esperança. Nós não servimos um Deus que é servido, mas um Deus que serve, um Deus que quer ter um relacionamento com cada um de nós individualmente. Versículo 7, ele diz o seguinte, que homem? O Senhor, versículo 7 diz assim, o Senhor está comigo, entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo, esses que me odeiam. Aí ele começa a dizer, versículo 8, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Versículo 9, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, né? Às vezes a gente está assim aflito, querendo ajuda, e a gente busca e se decepciona. Nós estamos vendo hoje, né, nos pleitos aí perto, as pessoas lançando esperança, né? Adesivando carros, usando roupas, vestindo a camisa literalmente, né, irmão Daniel? Camisa, confiando, ele é o melhor, ele é o melhor, o melhor. E eu não tenho visto, meus amados, em política, uma coisa que a palavra de Deus diz muito claro, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Não vejo ninguém cansado, ninguém esmorecido, ninguém com falta de assunto. Isso é muito sério, meus irmãos. Porque ele diz assim, é melhor confiar, se refugiar no Senhor, do que confiar no homem. O homem, ele decepciona, as pessoas decepcionam, vão sempre decepcionar. Eu decepciono, eu sou homem, você é homem, você decepciona. E o salmista chama a atenção por experiência própria, por vários problemas que ele teve com relacionamento a pessoas, e ele diz, é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Né? Até aqueles que dizem, né, irmãos? Fulano, palavra de rei. Acabou esse negócio. A palavra, fulano tem a palavra. Não, a palavra de Deus que não quebra é a de Deus, que ele promete, ele vela sobre a palavra dele para cumprir.
ele nunca decepciona, ele nunca, irmãos, pelo contrário, ele está acima e faz acima da expectativa humana, ele está sempre adiante, ele faz infinitamente mais. A palavra de Deus nos orienta assim. E eu acho interessante, irmãos, que o salmista começa a descrever situações que também nós passamos e nos vemos dentro desse salmo. Veja só, ele vai falar o seguinte, vai falar de 3 apertos, ele vai tentar explicar o livramento do Senhor. No versículo 10, é o seguinte: todas as nações me cercaram e em nome do Senhor as destruí. Não é isso? Todas as nações. Ele fala justamente porque Israel é uma nação pequena e sempre perseguida, e quantos livramentos Deus efetuou, fez proezas. E ele vai dizer mais embaixo. No verso 11, ele vai explicar, tentar explicar melhor. Se no verso 13 existir, todas as nações cercaram ele, mas ele não os destruir, ele vai continuar dizendo o seguinte: cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruir. Quer dizer, começa a ser mais específico. Eles vão me cercar de todos os lados, me senti acuado, em outras palavras. Mas no versículo, que eu acho lindo agora, é no versículo de número 12, que ele vai dar um sentido maior de que cerco ele passou e como ele sentiu. Versículo de número 11. Cercaram-me, versículo 12. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo em espinheiros, foram queimados e em nome do Senhor os destruí. Ele primeiro fala que nações cercaram ele, mas ele diz o seguinte: fui cercado de todos os lados, mas principalmente. Eu comecei a analisar. Você já olhou a abelha como ela cai em cima, né? Deus nos livre, irmãos, de um enxame de abelha cair em cima da gente. Davi dá a entender isso, que ele sentiu-se assim acuado de todos os lados, e ele disse: olha, foi como as abelhas vinham em cima de mim, mas em nome do Senhor queimei com espinhos. Mas no versículo de número 14, ele vai dizer o seguinte: o Senhor é minha força, o meu cântico, porque ele me salvou. Então é natural, quando livramentos vêm, nós cantamos, a Bíblia diz que aquele que estiver triste, ore, né? Mas os que estiver alegre, cante louvores. E ele vai dizer o seguinte, de número 15, ele diz: nas tendas do justo, a voz de júbilo e de salvação. E ele diz: a destra do Senhor, a mão forte de Deus, ela faz proezas. Em outras palavras, quando nós oramos, Deus age, Deus ergue a sua mão, ele age com força e nos dá livramento. Versículo 16, ele continua falando da mão do Senhor, da destra do Senhor. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proeza. E ele fala, vai continuar, eu gostaria de pular por 20, porque ele vai falar da necessidade de buscarmos ao Senhor em casa, em todos os lugares, sim, mas tem um lugar específico. Criação de Deus, chamada igreja. Olha o versículo de número 20. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão justos. Render-te graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Aleluia. Versículo número 23. Isso procede do Senhor, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. Isso procede do Senhor. E no dia que Deus deu o livramento a ele sentiu toda a grandiosidade de Deus, todo o poder, a mão de Deus. Ele começa a falar: cercaram-me de todos os lados, me cercaram como abelhas. E agora ele diz: a mão do Senhor agiu. Deus agiu, a mão dele fez maravilhas, fez proeza. A mão do Senhor, quando ela se eleva, vai lá em cima e ela dá livramento. E ele vai dizer: isto procede do Senhor, e isto é maravilhoso aos nossos olhos. E ele vai dizer uma coisa muito interessante. Versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Por isso, regozijemos e nos alegremos nele. Nós temos, irmãos, motivo de sobra para nos alegrar. Eu estava preguei uns anos atrás na cidade de Capoeiras, quando eu fui obreiro lá, e esses dias eu fui surpreendido por um irmão que lembrou desta pregação, irmãos, mas eu creio mais de 20 anos atrás. Esse pastor Flávio ainda lembra no dia que o senhor pregou e disse: os crentes são as pessoas mais felizes da terra. Por quê? Não fomos nós que escolhemos Deus, ele nos escolheu.
Foi ele diz na sua palavra, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Diz, mas eu te chamei pelo teu nome e disse, você é meu. Aleluia. Meus amados irmãos, nós temos esta palavra, essa confiança, não com soberba, irmãos, porque a palavra de Deus, né, nos orienta dizendo o seguinte, o seu poder, ela vai sempre abundar em nossa fraqueza. Quando eu penso que estou fraco, aí sou forte. Não há lugar para soberba, mas há lugar para dependência e confiança. Confiança não é soberba. Confiança é um coração que sabe em quem tem crido, está bem certo que é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Aleluia. E, meus amados irmãos, o Salmo, ele termina da mesma forma que começa. Se no versículo 1 diz, rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, ele termina o Salmo da mesma forma. Renderei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eu quero dizer o seguinte, qual é o seu cerco? O que é que você tem passado? O que é que você tem vivido? Qual é a situação que se levantou? Talvez você esteja como Davi, queira dizer, denotar, mostrar, mas eu gostaria de dizer, irmãos, que uma coisa que é única de Deus é a imutabilidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não mudou, nós mudamos, mas ele continua o mesmo, ele continua o mesmo Deus. Ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele é o Deus de Moisés. Tipo assim, Deus disse a ele, olha, eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o Deus dos teus pais, Moisés. Eu sou o teu Deus. Eu gostaria de dizer justamente isso. Davi viu isso, seu Deus agindo. E são em momentos como esse, irmãos, que nós vamos ver a mão do Senhor fazendo proezas, fazendo maravilhas ao meu favor e o seu favor. É por isso que nós oramos, é por isso que nós clamamos, é por isso que buscamos. Quando eu estava, e quando a alma está batida, eu busco sempre aquela rocha que é mais alta do que eu. Aleluia. Ah, irmãos, em meio à tribulação, Davi disse, eu invoquei o Senhor e ele me ouviu. E quando ele ouve, irmãos, ele tira do aperto e bota no lugar espaçoso, ele tira do lugar escorregadio e coloca os pés sobre a rocha. Ele pega e coloca luz nas nossas trevas, porque para ele, luz e trevas são a mesma coisa. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus de Davi, esse é o Deus que norteou Davi, esse é o Deus que tem nos norteado, tem nos feito, irmãos, íntegros, temos buscado santidade para agradar o Senhor. Não estamos servindo somente para satisfazer a vista das pessoas, mas estamos cada dia mais necessitados, como da palavra, conheçamos, como diz Oséias, e prosseguimos em conhecer esse ao Senhor. Esse Deus que se revela, esse Deus que Isaías diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus que trabalha por aquele que neles espera. Nós temos visto aí muitas pessoas, irmãos, querendo silenciar a voz de Deus. Muitas pessoas querendo aplacar a nossa fé. Muitas vezes, irmãos, querendo impor a fé errada, a fé no Deus morto, num Deus demônio. E as pessoas estão preocupadas. Uma irmã chegou para mim e disse, olha, pastor, eu estou preocupado porque o que tem acontecido é que muitas pessoas estão se declarando, né, de religiões afros, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo com isso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós temos que nos concentrar. Deus não vai parar de agir. Porque, preste atenção, irmão, se o diabo está agindo, creia que é justamente para nós vemos o agir de Deus. Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Esse é o Deus que nós servimos. Davi disse, eu me vi cercado. Eu me vi em aperto. Ele diz, as nações me cercaram. Mas olha, me cercaram de todos os lados. Me cercaram como abelhas. Mas o Senhor me deu livramento. Porque a mão do Senhor, a forte mão do Senhor, ela faz proezas sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre os seus planos, sobre os meus planos. A Bíblia diz, confia no Senhor os teus planos e eles serão estabelecidos. Eu gostaria de dedicar essa palavra para você.
Confie no Senhor os seus planos. Coloque, busque primeiro o seu reino e a sua justiça. Promessa de Jesus. As demais coisas te serão acrescentadas. A minha gratidão a Deus por sua vida que está nos ouvindo nessa noite, nessa tarde. A gratidão a Deus por nós vemos exemplo de gente que ora. E estudos que nós estamos vendo aqui, irmãos, primeiro, a aplicação na oração, o salmista dizendo que orou. Nós devemos render graça ao Senhor, porque a sua misericórdia não é para sempre. E quando ela se revela a misericórdia do Senhor, é quando nós estamos nós estamos no buraco, nós estamos sem saída. É onde a misericórdia do Senhor. O Senhor, já dizia o canto, estendeu sua mão para mim e para você e nos deu vitória. Deu vitória a Davi e tem dado vitória a mim e a você. Esse é o dia que fez o Senhor. Então se alegre em Deus. A alegria do Senhor é nossa força. Deus esteja abençoando a sua vida, a minha vida, com essa perspectiva. Não importa o seco, não importa a situação. Você vai ver a mão de Deus agindo, a destra do Senhor fazendo proezas. E principalmente, tudo isso procede de Deus. Tudo isso procede de Deus. Deus permitiu, com propósito, para que você dissesse, hoje, esse foi o dia que Deus fez, que Deus deu o livramento. Minha gratidão a Deus por este momento com vocês. Deus esteja abençoando a minha vida, a sua vida, a você que está me ouvindo nesse momento. Que a unção de Deus seja derramada sobre você, trazendo renovação, trazendo visão do alto, trazendo desprendimento e principalmente confiança em Deus. Confie mais em seu Deus. Não dê um pulo no escuro, não. Dê um pulo na obediência. É melhor obedecer. Não se preocupe. Deus está agindo. Você não está vendo. Deus está agindo. Abraço fraterno e a paz do Senhor.